OK，我换了 link 哦，刚才那个很卡，应该好一点。Olá, bom dia e boa tarde a todos. Aqui é a sede de intercâmbio internacional para os jovens profissionais de medicina tradicional chinesa do GMTC Park. Sejam bem-vindos à nossa aula de pequena agulha de prata. Hoje o nosso tema é sobre saúde da coluna cervical. Sou Sofia e ao meu lado está a doutora Lin Lin, a palestrante desta sessão de formação. Olá, sou a Lin. Acredito que, através das duas primeiras sessões do curso, todos já têm um conhecimento básico sobre as causas, manifestações e tratamento espondilose cervical usando medicina tradicional chinesa. Então, nesta aula, iremos partilhar e interagir convosco sobre as opções de tratamento e as questões que nos perguntaram. E, primeiramente, gostaria de convidar a nossa presidente da nossa organizadora GMTC Park, doutora Sun Jixia, diretora do Centro de Intercâmbio e Cooperação Internacional, para dar as boas-vindas aos nossos participantes e amigos online. E vocês podem clicar interpretação para ouvir. 我是对着这个。Hello，大家好。好，各位新老朋友们，大家上午好，我们这边是晚上。Muito boa tarde, aqui já é noite, mas muito bem-vindos os velhos e novos amigos. 在疫情之下呢，我们也非常想念大家，也会想念更多 Devido à situação pandémica, 通过各种的形式来开展一些我们的活动。 tentamos 那么 realizar as nossas 2016 年 atividades 起呢， através de 我 plataformas 们产业 online. 园通过与莫桑比克卫生部、佛得角卫生部以及我们中国论 Em 坛等一些 2017, 相关的机构开展了 nós 累计 criamos 有16 cooperações 期的 com 面 várias 向 entidades 服务系国家的 públicas, 中医主题的培 nomeadamente de 训和 Moçambique, 沙龙活动。那么 para 到现 poder 在已经有 realizar 将 várias 近500 atividades de 名的 formação 这个中 sobre 医 a 师、理 medicina 疗 tradicional 师参加 chinesa. 过我们的培训活动。 No total, já 然 foram 后 mais 我 de 们呢 500 也会 formandos que participaram nas 也有 nossas 我们的 formações. 成立了国际青年中医生交流基地，那么也希望 Para 通 além, 过 para 中 além 医 disso, 生 também 交 nós 中医 criamos 生 base de 青 intercâmbio 年中医生交流 internacional 基 para 地， jovens 这 médicos 个 de 这 medicina 个大基 tradicional 地可 chinesa. 以连接我们的中国的 E esta base 以及 serve 我们 essencialmente 来自 como 于 um 欧系 meio 国 para 家以及 ligar 欧盟等国家的一些青年的中医生 os 及中医师 diferentes 的爱好 profissionais 者， de 通 saúde 过这个 de 平台呢， medicina 给大家 tradicional 的互相的 chinesa. 去交流分享。 E é onde 同 também 时， os 我们也 profissionais 会 e os 定期的去举办各种类型的 apaixonados 活 por 动。 那 medicina 在这里 tradicional 面呢， chinesa podem 我 fazer 们截止到 intercâmbio. 现在已经举办了有20 Até 多期 agora, 的不同主题、不同类型的这 já 样的一些活 realizamos 动。 mais de 20尤其是在疫 atividades 情 de 之下 formação de 呢， diferentes 也是主 naturezas. 要是以线上的为主，像我们今天的这样小 E 型的课 ultimamente, 堂 devido 这 à 样子 situação 的活 pandémica, 动，我们也会持续 adotamos 的维持 mais 进行。 por 那 realizar 也希 essas 望大家能 formações 够持 através de 续的关注我 plataformas 们产业 online. 园，关注我 E 们国际青 esperamos 年 que 中医生 vocês 交流基 possam, 地 possam 交 continuar a 流基地的 acompanhar 一些相关活动。 a 那么 nossa, 也希望 o 我们 nosso 这个疫情呢 desenvolvimento e 尽 as 快 nossas 过 formações. 去，我们可以尽快的在线 E 下 por 相见， parte 也祝各位身 do 体健 nosso 康， parque, também 然 nós 后 esperamos 都 que 有所通 possamos, 过我们的这个活动呢，都有 dentro do 所收 futuro 获。 próximo, 谢谢大 ir 家， aos 谢谢。vossos países para realizar as formações.
Obrigado. Obrigada à doutora Sun Jixia. E agora, gostaria de convidar a doutora Graça Cumbi, representante do Ministério da Saúde de Moçambique e chefe do Departamento de Medicina Tradicional e Alternativa, a preferir o seu discurso. Doutora Graça. Obrigada, doutora Sofia. De nada, é a nossa honra. Obrigada. Senhora representante do Parque Científico Industrial de Medicina Tradicional, Guazun, Macau, e senhor representante do Ministério da Saúde de Cabo Verde, estimados professores, prezados formandos e distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, permitam-me, em nome do Ministério da Saúde e em meu nome próprio, saudar esta organização desta formação, apesar de estarmos no meio desta pandemia desde, assim se 22 anos. Isto mostra que a nossa cooperação continua ainda a prevalecer entre os dois países. Moçambique tem estado a usufruir desta cooperação e o resultado desta cooperação mostra frutos bastante altos, em que desde 2016 até então já temos 333 formandos, incluindo médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos e entre vários outros técnicos das nossas unidades sanitárias, o qual, além de fazer a fisioterapia, também faz a medicina tradicional chinesa como complementar, de acordo com o estado dos doentes. E deste número de técnicos, temos uma extensão de técnicos até ao nível dos distritos de Moçambique e até ao nível das unidades sanitárias quaternários, estou a falar de hospitais gerais, hospitais centrais, também temos essas atividades a serem realizadas. O nosso país, neste momento, tem uma média de atendimento por ano de 10.500 pacientes a fazerem as técnicas de medicina tradicional chinesa. Apesar do risco em que estas consultas representam nesta altura da pandemia, não paramos de realizar, porque nós sabemos que mesmo doentes pós-tratamento da pandemia precisam de técnicas de medicina chinesa. Então, temos feito, respeitando todos os cuidados para que, de fato, os nossos colegas não fiquem contaminados ou então os nossos doentes. E esperamos que com esta capacitação sobre o lema sobre saúde de coluna cervical, os nossos colegas tenham adquirido mais conhecimento em termos de melhoria de conteúdos e abordagem da prática desta medicina nas nossas unidades sanitárias. Para terminar, gostaria de agradecer mais uma vez ao Parque por este esforço e às universidades de professores para ministrarem estas capacitações. E espero que os formandos eles não poupem esforços para aplicarem estas técnicas, porque já se provou que há necessidade e há muita procura para complementar os outros serviços de saúde. E muito obrigada.
Muito obrigada, a doutora Graça. Acredito que o seu discurso irá inspirar os participantes a continuarem os esforços. E agora, gostaria de convidar a doutora Leila Rocha, médica de medicina tradicional chinesa e representante do Ministério da Saúde de Cabo Verde para a medicina tradicional, a partilhar a sua experiência deste curso de estudo. Olá. Não conseguimos ouvir, doutora Leila. Precisa de clicar a mute, primeiramente. Doutora Leila, agora nós não conseguimos ouvir muito bem. Estão a ouvir agora? Ok. Muito obrigada. Eu estava bloqueada, mas pelo próprio programa, mas agora já consegui reverter. Sim. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, obrigada em nome de todos os participantes de Cabo Verde e todos os participantes que estão neste momento a seguir-nos aqui pelo VUV e também pelo YouTube, porque alguns não estão a conseguir entrar. Antes de mais, gostaria de dar, por isso, o bom dia e as boas-vindas. Agradecer aos representantes do GMTC Ampar. Bom dia, doutora Graça. Também bom dia aos colaboradores e formandos e em representação do Ministério da Saúde de Cabo Verde e em meu nome pessoal, agradecer o convite para esta formação. Agradecer também todo o apoio que o GMTC Parque tem estado a dar a Cabo Verde, a Moçambique e outros países na implementação e na formação de profissionais de saúde nesta área, que é a minha área de especialidade, e por isso fico contente de ver outros profissionais a praticarem, não é? Vem capacitar mais ainda e melhor os profissionais de saúde que têm feito parte desta equipa desde o início e dar as boas-vindas aos novos formandos que se juntaram a este curso de formação. Eu resolvi adicionar alguns formandos que ainda não tinham participado nas formações anteriores, para eles terem um primeiro contacto com a medicina chinesa, com as formações que o GMTC Parque tem estado a ministrar, uma vez que tiveram contacto comigo em formações que têm estado a ocorrer a nível nacional. O Ministério de Cabo Verde, o Ministério da Saúde de Cabo Verde, encontra-se engajado para colocar em prática os acordos celebrados para a implementação da medicina tradicional. E, neste sentido, temos estado a trabalhar na Lei da Medicina Tradicional e Complementar, que se encontra neste momento na fase final para ir para a aprovação. A lei já está pronta, estamos apenas a aguardar os trâmites legais para ela ser finalmente aprovada e a prática ser totalmente legalizada. Paralelamente, e no âmbito da implementação da medicina tradicional e complementar em Cabo Verde, e dando seguimento à formação em medicina tradicional chinesa ministrada em 2019 no Hospital Agostinho Neto, pelo GMTC Parque, e ao seguimento dos formandos efetuados por mim em janeiro de 2020, tenho estado a ministrar a formação em medicina tradicional chinesa nas estruturas de saúde públicas, por isso hospitais, delegacias de saúde, a nível nacional, sendo que neste momento já receberam formação os formandos profissionais de saúde, por isso médicos, fisioterapeutas, essencialmente os formandos da Ilha de São Vicente e Santiago. Irei depois às outras ilhas. E a formação irá ser ministrada nas outras estruturas de saúde, de forma a termos uma cobertura a nível nacional. O propósito é mesmo este, é formar o máximo possível de profissionais de saúde, que é para depois, quando a lei for aprovada, também já estarem preparados e já estarem e conseguirem praticar de outra forma, não é? Esta formação que eu tenho estado a fazer teve um caráter, principalmente esta última formação, que foi o mês passado, teve um caráter 100% prático, o atendimento de pacientes em internamento hospitalar,
e pacientes em serviço ambulatório, em diferentes serviços do Hospital Batista de Sousa, por exemplo, em São Vicente, e na Delegacia de Saúde também de São Vicente, e já estive no Centro de Saúde da Chada Grande Trás com a doutora Evelise Amado, e as técnicas aplicadas nestas formações têm sido Twin-A, Moxa e ventosas, que foi exatamente o que os formandos aprenderam até agora nas formações dadas nos cursos dados pela GMTC Park, GMTCM Park. Alguns formandos que já tinham estado na China e que tiveram a formação inicial em acupuntura puderam praticar algumas técnicas de acupuntura sob a minha supervisão. Os formandos puderam ver durante estas formações a aplicação da medicina tradicional chinesa em diferentes patologias, de forma a conseguirem perceber como é que a medicina tradicional chinesa pode ser aplicada para além dos casos comuns, os casos habituais, que são os casos das patologias neuromusculoesqueléticas, como por exemplo este curso que tivemos agora sobre a espondilose cervical. E como a conjugação da MTC e da medicina convencional ajuda muito rapidamente na recuperação dos pacientes, tendo os benefícios tanto para as estruturas de saúde como para os utilizadores, com redução do custo de internamento. Isto é bastante importante, principalmente nesta fase em que nós estamos ainda no Covid, ainda dentro da pandemia, apesar que ainda bem já as coisas melhoraram muito, não é? Mas é preciso pensar também nesta parte. Reduz-se assim o tempo de internamento dos pacientes, a recuperação mais rápida dos pacientes se dá, menor desgaste físico também dos praticantes de medicina tradicional chinesa ao conjugarem as técnicas das duas medicinas. A conjugação da medicina convencional e da medicina tradicional chinesa traz grandes benefícios ao paciente, e é isto que eu tenho estado a mostrar durante as formações que eu tenho estado a fazer, mais uma vez na redução do número de tratamentos necessários para a recuperação das patologias. E é isto que é importante, por isso é que é importante esta implementação e esta complementaridade das duas medicinas. Este curso que acabamos de receber, a pequena agulha de prata, tratamento da espondilose cervical pela medicina tradicional chinesa, veio reforçar o conhecimento necessário e será uma grande mais-valia para todos. Estas formações modulares que têm sido dadas pela GMTCM Park são muito interessantes, pois mantêm os profissionais motivados para a prática contínua da medicina tradicional chinesa e são muito bem recebidas, são muito bem-vindas. E eu gostaria, em meu nome e em nome dos formandos, sugerir que os próximos cursos incidam também em algumas patologias do sistema metabólico, como os problemas da tiroide, que são muito comuns aqui em Cabo Verde, principalmente hipotiroidismo, é um problema grave aqui em Cabo Verde, e eu gostaria de ver uma formação neste sentido, para conseguirmos ajudar mais pessoas aqui aplicando a medicina tradicional chinesa. Em representação do Ministério da Saúde de Cabo Verde, eu agradeço esta colaboração e ficamos ansiosos pela próxima formação. Obrigada. Muito obrigada, a doutora Leila. Foi uma experiência e tentativa muito interessante. E caros participantes e amigos, agora vamos tirar uma foto em conjuntos. Faça favor de abrir o vídeo。现在请各位打开摄像头，然后我们一起来一张合影吧。Vamos ligar a câmera, por favor. Faça favor de todos os amigos abrir o vídeo e vamos tirar uma foto em conjuntos.
dois, três. Ok, sorriso. Ok, mais uma foto. Um, dois, três. Ah, ainda não. Ainda não. Espera. Espera, ainda não. É um pouco interessante. Ok? Um, dois, três. Sorriso. Ok. Depois vamos passar e enviar estas fotos no grupo. Então, agora, por favor, dê as boas-vindas à doutora Lin Lin para dar uma palestra ao vivo sobre o nosso tema hoje, subsaúde da coluna cervical. Hello，很欢迎大家继续来 Bem-vindos novamente à terceira aula temática sobre o estado de saúde zoótica da vértebra cervical. Espero que hoje possam ter um conhecimento mais aprofundado e possam aplicar o que aprenderam juntamente dos pacientes. Se conseguirem obter um pouco de mais de conhecimento, eu ficarei muito satisfeita. Na primeira e na segunda aula, eu apresentei as características anatómicas da vértebra cervical, o estado de saúde zoonótico, também definição de espondilose cervical, causas, método de intervenção. Para além do exercício físico, também podemos usar a tuina, a acupuntura, etc., entre outras formas de tratamento. Não sei se tem alguma questão sobre a primeira e a segunda aula. E hoje vamos apresentar brevemente uma forma de autoexame do coluna cervical e também vamos falar um pouco sobre as investigações realizadas e, por fim, vamos ter uma sessão de Q&A. Todos sabemos que o diagnóstico da espondilose cervical deve combinar o histórico clínico do paciente, sintomas, exames de raio-x, etc. E recebi o vosso comentário de alguns formandos e perguntaram-me se havia uma forma de poder examinar rapidamente a sua vértebra cervical em casa. E, na verdade, sim, existe. Esta forma pode ser utilizada por profissionais médicos, não médicos, ou público em geral. E esperemos que esta forma possa ser fornecida a mais pessoas para que eles possam avaliar a sua própria vértebra cervical e, se houver algum problema, resolvê-lo o quanto antes possível. E este método abaixo que eu vou apresentar pode ser aplicado a 80% a 90% das pessoas, ou seja, esta forma de autoexame da vértebra cervical para ver se há algum problema ou que tipo de problema é. Vamos então ver a primeira forma. Ou seja, quando sente dor no pescoço, parte traseira, então pode pedir a um membro de família para apertar os dois lados do pescoço e puxar para cima. E se sentir uma dor ligeira nesse momento, ou se a dor agravar
ao pressionar para baixo, então pode ter uma grande probabilidade de ter espondilose cervical do pescoço. E se for uma pessoa que trabalha à frente num escritório, a probabilidade é ainda maior. A segunda forma é se tiver dores no pescoço e também tiver dor nos membros superiores, uma dor radicular, ou seja, parece que tem uma sensação de choque. Algumas pessoas até podem ter uma dormência, ou algumas pessoas podem ter dor e não ter dormência. Outras podem ter só dormência e não dor. Então, há uma grande probabilidade de ter uma espondilose cervical de raízes nervosas. Vamos ver a nossa vértebra cervical aqui, a parte amarela, são as raízes nervosas. Se os nossos discos da vértebra forem pressionados, ou se os canais estiverem estreitos, isso poderá causar a dor radicular de que falamos há pouco. A terceira forma é quando tem os olhos fechados e virar a cabeça do lado esquerdo para o direito. Não pode virar a cabeça muito rápido, porque senão pode ter a sensação de vertigem. Ou seja, fechar os olhos, virar a cabeça lentamente e ver se tem sintomas como enxaqueca ou vertigem. E também temos que eliminar, excluir outras doenças que possam ser provocadas por vertigens, como doenças ao redor do aparelho vestibular, vertigem posicional, vertigem devido a doença de coração, pulmões, etc. Então, se tiver estes sintomas, é provável ter espondilose cervical do tipo arterial. Aqui podemos ver a artéria vertebral, passa pela nossa vértebra cervical dos dois lados. Quando nós rodamos a vértebra cervical, ela é pressionada e, por isso, pode afetar a circulação de sangue no nosso cérebro, causando vertigens. Por isso, trata-se de uma espondilose cervical de tipo arterial. De seguida, vamos falar do espondilose cervical tipo medula espinal. Se tiver dor no pescoço e também tiver fraqueza muscular nos membros superiores ou inferiores, ou dor de corpo, e não encontrar outras causas para esta fraqueza muscular, então há uma grande probabilidade de ter a espondilose cervical tipo medula espinal ou estreitamento canal, ou seja, os nossos discos vertebrais ficam salientes e não se movem para os lados, não há uma pressão nas raízes nervosas, mas movem-se de frente para trás, aqui no meio, onde há a nossa medula espinal, e isso pode afetar-nos quando nós andamos. E se tivermos este tipo de espondilose cervical, os pacientes podem sentir que andam de uma forma muito leve e também quando nós baixamos a cabeça, sentimos uma dormência. Isso também pode ser uma espondilose cervical tipo medula espinal. E as nossas raízes nervosas passam por este canal e quando os discos vertebrais ficam salientes, há uma pressão. Claro, além dos discos vertebrais, há também outra forma que é o próprio canal ficar estreito. Por dentro há algo que lhe permite ficar mais estreito.
E nos nossos tratamentos nós verificamos mais um estreitamento do canal. E depois, se tiver outra forma é se tiver dificuldade ao engolir, acompanhar dor de garganta, ou a voz ficar rouca, e depois de ver especialidades como oftalmologia e otorrinolaringologia, e não forem encontradas outras causas, e se fizer um raio-x, é preciso verificar um enorme esporão à frente da espinha, então talvez seja a espondilose de pressão sobre o esófago. Portanto, através destas formas, nós podemos fazer uma autoexaminação rápida e distinguir de que tipo se trata. E se tiver algum destes problemas, temos que tratar o mais rapidamente possível. Normalmente os médicos pedem aos pacientes para fazer um raio-x e continuar com o tratamento. Com estes métodos de examinação acima referidos, não sei se podem ter um conhecimento breve. E no meu trabalho, eu verifico que muitos pacientes têm este problema, não sei se vocês também têm pacientes assim. Ou seja, os pacientes não têm problema na vértebra cervical, fazem o raio-x, mas atrás do pescoço podem ver uma corcunda de Dowager, como podem ver na imagem. Em chinês nós chamamos Fu Gui Bao. Fu Gui significa em chinês riqueza, mas riqueza não tem nada a ver com este problema, certo? E se tivermos este problema, corcunda Dowager, temos que ter atenção, então. Vejamos então agora a corcunda Dowager. É um alto duro, saliente, entre o pescoço e o peito, na parte traseira, ou seja, na sétima vértebra cervical e a primeira vértebra torácica. E isso pode causar um desequilíbrio da coluna vertebral, uma deformação da coluna vertebral também. E na medicina chinesa, considera-se que a corcunda de Dowager pertence a um reumatismo que envolve os músculos, e Dazhui, que fica entre o Sanyang Qing, das mãos e dos pés, e o meridiano governador, regendo o Yangqi todo o corpo. Se esta zona for afetada por vento, frio, umidade, etc., isto poderá levar a um bloqueio do vento, frio e umidade, acumulando gordura nas costas e pescoço e forma assim a corcunda Dowager. Mas na medicina ocidental, este alto no pescoço é normalmente provocado, diz-se que é provocado por hábitos maus a longo prazo dos pacientes, um desvio dos diferentes níveis de coluna, uma tensão muscular, má circulação sanguínea, e isso leva à corcunda Dowager. Mas provavelmente alguns perguntam, mas se a corcunda de Dowager é exatamente espondilose cervical. Na verdade, do ponto de vista clínico, este tipo de corcunda não é um fenómeno exclusivamente associado, nem é um sinal característico de espondilose cervical. Muitos especialistas acreditam que o aparecimento deste tipo de corcunda pode ser um aviso prévio de problemas na coluna cervical. Algumas pessoas têm
corcunda de Dowager devido ao acúmulo local de gordura ou hipertrofia dos tecidos moles nessa zona, mas a maioria das pessoas tem este tipo de corcunda precisamente por causa do esforço ou trabalho excessivo de longo tempo. Nós sabemos que a curvatura natural da coluna cervical é para a frente, enquanto a curvatura natural da coluna torácica é para trás, e a junção entre as duas partes é exatamente onde a curvatura muda. E a curvatura de longo prazo da coluna torácica cervical altera a curvatura natural da coluna torácica, e esta alteração provoca protuberâncias anormais nessas zonas, onde os músculos adjacentes também ficam mais tensos e às vezes também têm espasmo. Em casos mais graves, as protuberâncias tornam-se maiores e gradualmente formam corcunda de Dowager. Especialmente quando inclinamos a nossa cabeça para a frente, isto ainda agrava mais este fenómeno. A corcunda de Dowager está localizada próxima do nosso ponto Ta Chui e o vaso governador. O Mai é o governador dos vasos Yang e Ta Chui é o indutor principal do vaso Yang, Yang Mai. Se o ponto Ta Chui for bloqueado, o Yang Qi do nosso corpo irá aumentar anormalmente, de forma anormal. Por isso, a circulação do sangue e Qi fica obstruída. Normalmente escolhemos os pontos Ta Chui, Feng Shi, Feng Fu, Tianjin, A Shi para desobstruir a circulação de Qi e regular as funções dos nossos órgãos. Além disso, este problema também pode ser tratado com acupuntura, fisioterapia e Huina, entre outras formas de tratamento. Mas normalmente nós combinamos sempre dois tipos de tratamento para surtir um melhor efeito para resolver este fenómeno, esta situação da corcunda. Mas, em cima de tudo, devemos ter mais atenção sobre a nossa postura diária, porque assim devemos evitar em grande forma a formação da corcunda de Dowager. Mas, se a correção das nossas posturas não melhorar, devemos procurar o tratamento médico imediatamente para evitar desenvolvimentos mais graves da espondilose cervical. Tanto a medicina tradicional chinesa como a medicina ocidental têm as suas próprias vantagens e desvantagens no tratamento desta doença. Os principais métodos de tratamento da medicina tradicional chinesa incluem vários tipos de tratamentos que eu vou referir a seguir, mas devido ao tempo vou ser mais sucinta na apresentação destes métodos de tratamento. Primeiro, o tratamento é a terapia de implantação de fios medicinais em pontos de acupuntura. Depois de selecionar e localizar os pontos de acupuntura, com base no diagnóstico do síndrome, então um cut de origem ovina pode ser absorvido pelo corpo humano, é usado em operação para ser embutido nos pontos de acupuntura por meio de um tubo em forma de agulha. Normalmente, este fio é absorvido e dissolvido pelo corpo durante 15 dias a 3 meses e produzindo deste modo um estímulo nos pontos de acupuntura ao longo desse período. O objetivo final é alcançar a regulação dos nossos órgãos, também para equilibrar o yin e yang, desobstruir os meridianos, regular o qi e o sangue
Este é o primeiro método de tratamento. O segundo tratamento que está relacionado com a acupuntura é o tratamento de acupuntura periférica. Nesta forma, tomamos a lesão local como centro, ou seja, a zona afetada como um círculo, e depois realizamos a acupuntura dentro dessa área com a ponta da agulha apontada no centro. E depois circundamos radialmente toda a área de lesão com agulhas de acupuntura. Para casos mais ligeiros, usamos normalmente 4 agulhas em um único círculo. Em casos mais graves, nós podemos usar até dezenas de agulhas em vários círculos. Mas o importante é a agulha central estar na posição vertical e as agulhas periféricas estarem numa posição mais oblíquas ou planas. Segundo alguns estudos, o método de acupuntura periférica pode ser usado para tratar uma variedade de doenças, incluindo, por exemplo, caroços em tecidos moles, quistos, e a teoria de tratamento da corcunda de Dowager por acupuntura periférica é precisamente baseada nisso. E o terceiro método de tratamento é treinar. Acredito que muitos de vocês já estão muito cientes desta forma de tratamento, porque é uma prática bastante comum para tratar várias formas de doenças musculares. Existem vários tipos de técnicas de treinar, como treinar dos meridianos, das vísceras, treinar guiada e treinar em zonas mais específicas. Mas para além dessas, todas essas formas de treinar, também existem outras formas que podemos aplicar, que não foram referidas nas aulas anteriores, mas vocês podem fazer um estudo, porque essas formas também são bastante eficazes. A seguir, outra forma de tratamento é exercícios na zona cervical. Porque a corcunda de Dowager, ao fim e ao cabo, é um tipo especial de hiperplasia, que leva a alterações na estabilidade geral da coluna. Por isso, os exercícios na zona cervical, sobretudo na coluna cervical, podem restaurar de forma efetiva e direta a capacidade cinética normal dos músculos e ligamentos, e reduzindo desta forma o tempo de recuperação das lesões musculares e ligamentares, assim como também de algumas doenças ligadas à coluna vertebral. Para além dos exercícios na zona cervical, a medicina moderna também oferece métodos diversificados para o tratamento deste problema, como por exemplo extração de gordura, ultrassom, terapia por exercícios físicos, ou seja, fisioterapia. Todas estas formas têm bons efeitos. Ainda gostaria de referir que na PowerPoint, na apresentação, depois vou adicionar alguns pontos de acupuntura para vocês perceberem melhor como é que funcionam os métodos de tratamento. Para além destas intervenções que eu referi nas sessões anteriores, como exercícios, treinar, ventosa, acupuntura, raspagem de pele, na prática clínica, os pacientes também costumam perguntar muito
em que outros aspectos é que precisam de prestar mais atenção na rotina diária. Na verdade, esta questão está relacionada com a prevenção do estado de saúde subótimo cervical ou da espondilose cervical. Pronto, a pergunta essencial é como é que podemos evitar a espondilose cervical? Com base na experiência clínica e consulta de referências, resumi os seguintes 28 pontos instrutivos que vou imprimir e colocar na minha sala para os meus pacientes também poderem levar uma cópia. O objetivo é esperar que eles possam ter à mão estes pontos sempre que precisarem para ter atenção sobre a sua saúde na zona cervical. Os presentes formandos, se tiverem interesse de receber esses pontos de uma forma mais sintética, também posso organizar e depois enviar para o grupo do WhatsApp. O primeiro ponto é ter um horário regular de trabalho e descanso. A hora de se deitar não deve ser mais tarde do que 11 horas, de acordo com os respectivos conceitos de medicina tradicional chinesa. Os órgãos internos do nosso corpo têm o seu próprio período de recuperação. Ou seja, por outras palavras, quando nós dormimos à noite, os órgãos recuperam-se em momentos diferentes. E durante esse processo, eliminam os malefícios que podem garantir uma boa saúde. Vocês podem ver aqui este gráfico que está na apresentação, as horas que correspondem a cada período de recuperação de cada órgão. Vou referir primeiramente sobre o período das 11 à 1 de manhã. Ou seja, neste período é a hora da atividade da vesícula biliar. Nesse período, os problemas de saúde relacionados com este órgão serão eliminados e restaurados. Por isso, se não dormirmos durante esse horário, durante muito tempo, os problemas da vesícula biliar podem acumular, provocando insuficiência de yin e uma elevada calidez interna. Por isso, quando vocês estiverem na prática clínica, pacientes com problemas na vesícula biliar, vocês podem perguntar o horário de sono deles e vocês podem descobrir também que eles têm provavelmente insuficiência de yin e uma calidez interna bastante elevada. E depois, da 1 de manhã até às 3 de manhã, é a hora em que o fígado se recupera. O fígado é o maior órgão da função metabólica no nosso corpo, por isso, se não o conseguir recuperar durante esse período, pode provocar uma acumulação de salinas no nosso corpo, o que também, consequentemente, provoca inflamações e também calidez interna. E depois, das 3 às 5 de manhã, é a hora de recuperação dos pulmões. Se não dormirmos durante esse período, a capacidade dos nossos pulmões também ficará enfraquecida, o que irá acelerar facilmente o nosso processo de envelhecimento. Mais tarde, das 5 às 7, é o período em que o estômago e os nossos intestinos se recuperam. Durante esse período, a motilidade gastrointestinal acelera para manter o estado de saúde, um bom estado de saúde. É precisamente por isso que muitas pessoas têm o hábito de fazer as necessidades pela manhã, porque é um período em que essa atividade é bastante ativa. Porque o estômago e os intestinos estão bastante ativos. Na verdade, além destas teorias, também, o estado de saúde cervical está relacionado com a teoria de Yin e Yang, segundo a medicina tradicional chinesa, mas devido ao tempo, vou aqui resumir um pouco. De acordo com a medicina tradicional chinesa, quando o Yin Qi está predominante, devemos dormir.
E quando o Yang-Qi é do predominante, devemos estar acordados. Por isso, devemos ir para a cama entre as 11 da noite e 1 da manhã para entrar no melhor estado de sono. Porque, de acordo com a teoria do sono do Huangdi Neijing, o encontro e a troca entre Yin e Yang acontece por volta de meia-noite. Por isso, sendo esse o horário do dia em que o Yin-Qi é mais predominante. Se vocês estiverem interessados neste tema, podem falar comigo depois da informação no WhatsApp. O segundo ponto é ter um horário de sono entre 7 a 9 horas por dia. Não muito mais, nem muito menos. Porque o excesso ou a insuficiência de sono vai quebrar o nosso equilíbrio de Yin e Yang. E no caso de desequilíbrio, o excesso, por exemplo, de Yang causará pouco sono e o excesso de Yin causará muito sono. Na apresentação, o português está mais sucinto, mas vou depois explicar melhor cada ponto. O terceiro ponto, como vocês podem ver, é não começar a usar menos roupa muito rapidamente na primavera, nem usar menos roupa muito rapidamente no outono. Isto é, no início da primavera e do outono são os períodos de alta incidência de doenças. Constipações, febres, doenças cardiovasculares, entre outras, têm mais probabilidade de ocorrer. A razão disso é porque, no caso da primavera, é um período que, após alguns meses de usar somente roupa quente no inverno, a capacidade de gerar e dissipar calor no nosso corpo já está ajustada com as temperaturas baixas do inverno. Quando as estações mudam, o clima é inconstante. Se reduzirmos roupa nesse período muito cedo, quando as temperaturas oscilarem, será difícil adaptar-se e a nossa resistência também irá diminuir. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, quando o clima fica mais quente na primavera, os poros têm tendência de se dilatar, de se abrir mais. Este fenómeno faz parte de uma teoria da medicina tradicional chinesa, o que, em comparação com o inverno, a pele nessa época não está tão tensa, por isso facilita a criação do Yang-Qi. A razão pela qual não nos devemos apressarmos a reduzir roupa é para manter algum calor ainda e avisar a nossa pele para funcionar de acordo com a temperatura externa. A ideia para o outono é quase a mesma. Através de uma estimulação moderada por frio do outono, devemos avisar o nosso corpo para se adaptar às temperaturas mais baixas antes da chegada do inverno. Por isso, como os poros fecham-se mais rápido, assim podemos estabelecer uma camada de proteção para resistir ao frio, ou seja, estabelecer a nossa capacidade imunitária. Portanto, esta teoria de não começar a usar roupa muito rapidamente podem ser vista como hábitos normais da nossa vida, mas é sobretudo um princípio de preservação de saúde. Em relação à almofada, devemos escolher uma almofada mais funda no meio e alta nas bordas. A altura deve ser aquela que, quando a cabeça repousar na posição deitada, o pescoço está devidamente apoiado. E a almofada convém ter uma boa impermeabilidade de ar. Ou seja, a nossa almofada deve ter uma forma côncava para ajudar a manter a curvatura natural da coluna cervical. E o quinto ponto é reduzir a frequência do uso do ar-condicionado no verão. E mesmo se for necessário usar o ar-condicionado, a temperatura não deve ser muito baixa, porque se a nossa coluna cervical está sujeita a temperaturas constantemente baixas,
o vaso sanguíneo pode ficar bastante tenso, contraídos, o que também contrai também os músculos nessa zona. Por isso, após uma exposição prolongada ao frio, os tecidos musculares têm mais tendência a ter espasmo, dor, o que provoca também, pode provocar também espondilose cervical. Podem ver rapidamente estas páginas de PowerPoint, não vou falar um a um. Basicamente é pedir às pessoas para fazerem mais exercício físico, ter atenção à posição, à postura, somente quando usamos, depois de usar 1 hora o telemóvel, temos que mexer, fazer exercícios físicos simples. Ao falarmos também dos problemas de coluna cervical, pensamos também nas lesões crónicas no pescoço, infecções na faringe, pescoço, sensações locais de frio, vento, umidade, ou mesmo trauma agudo. E, na verdade, nós temos que ter em atenção o fator emocional. O estado emocional também pode causar espondilose cervical, especialmente durante a Covid, devido a diferentes fatores. Eu própria tive stress e há pessoas que podem ter espondilose cervical, tipo de nervo simpático. Isto pode afetar os olhos e outros órgãos internos. Os pacientes podem vos descrever muitos sintomas e temos que conhecer bem este tipo de tratamentos para os pacientes, porque o tratamento pode ser muito diferente. E na MTC acredita-se que quando a estimulação emocional externa exceder a capacidade que nós temos para lidar, a emoção poderá produzir uma resposta excessiva de stress e pode afetar os nossos órgãos. Por exemplo, na MTC, acredita-se que o pensamento fere o baço, a raiva corresponde ao fígado, os tendões, o rim controla os ossos. Portanto, estas emoções poderão afetar o chi no nosso corpo e também pode fazer com que o sangue circule pior. Também pode afetar os músculos, tendões, ossos e o calor. Não podemos escolher o calor, afetando a função normal do corpo. E este tipo de patologia é difícil tratar com os tratamentos tradicionais. Portanto, temos que distinguir bem, identificar bem se este paciente tem um problema causado por problemas emocionais. Por outro lado, através de uma dieta equilibrada, pode melhorar o nosso corpo. Ao contrário, se nós não controlarmos a alimentação, pode também levar a problemas de saúde. Portanto, devemos ter uma alimentação equilibrada, não preferencial. Não vou falar muito sobre este tópico,
Penso que, se tiverem interesse, poderão ver mais documentos sobre uma alimentação equilibrada e a nutrição. Também aconselhamos comer alimentos sem muito sal, sem muito açúcar, nem alimentos oleosos. E na MTC também aconselhamos comer alimentos frios, por exemplo, peras, camarões, caranguejos, comer mais alimentos que promovem a circulação sanguínea, como açúcar mascavado, berinjela, pêssegos, etc. Isto pode melhorar a circulação sanguínea e relaxar os músculos, aliviar a dor e outros sintomas. Há pessoas que podem ter sintomas com muita frequência e, nesses casos, nós aconselhamos que os pacientes possam dirigir-se aos hospitais. E eu sugiro que se façam mais treinar em casa, por exemplo, mais obstrução, etc. Isso pode aliviar os sintomas e melhorar a recuperação da coluna cervical. E quando tiverem problemas, eu sugiro que descansem. O tratamento da espondilose cervical existem 3 tipos: tratamento conservador, tratamento minimamente invasivo e também tratamento cirúrgico. Mais de 90% dos casos pode ser aliviado ou mesmo curada com o tratamento conservador. Apenas pequena parte é preciso cirurgia. E dentro dos tratamentos conservadores, mais efetivos mais eficazes são treinar, acupuntura, agulhas, medicamentos chineses, etc. Penso que nós, enquanto médicos, devemos também prestar atenção à emoção dos pacientes. Segundo Sócrates, os médicos têm 3 formas para tratar as doenças: linguagem, remédio e bisturi. Podem ver que a linguagem está em primeiro lugar. Portanto, um tratamento emocional correto pode estimular a função do corpo e fortalecer a imunidade. E isso é bastante importante para quem vive nas cidades. A vida urbana é rápida e muitas pessoas sentem stress, especialmente os jovens. E, portanto, os bons resultados muitas vezes podem ser alcançados na prática clínica. Mas também podemos ter atenção à emoção dos pacientes. Nos vossos trabalhos, eu vi que há cerca de 7 ou 8 formandos que sempre sentem dor na coluna cervical, tomam medicamento, analgésicos. E tomarmos mais de 3 vezes por semana, isso significa que já tomou a mais analgésicos e isso pode inibir a secreção de corpo e proteger o estômago. E isso pode levar
causar úlceras gástricas e dores de estômago. Portanto, não recomendamos o uso a longo prazo. Por fim, gostaria de partilhar convosco a minha investigação sobre este assunto. Na primeira aula falei-vos das características da coluna cervical na África. Não sei se é por este motivo, motivos económicos, colocar objetos pesados na cabeça, etc. Isso pode causar uma alta incidência de problemas de coluna cervical na África. Penso que vocês poderão melhor falar sobre este assunto, talvez na sessão Q&A podem contribuir para a nossa discussão. Na verdade, a minha investigação tem 3 objetivos, podem ver na apresentação. O primeiro objetivo é porque, depois de consultar alguns materiais nacionais e estrangeiros, descobri que existem relativamente poucos estudos sobre o estado de saúde ótimo da vértebra cervical. E o segundo objetivo é, nos últimos anos, na África, descobri que o estado da saúde ótima da vértebra cervical local e a espondilose cervical tem uma alta incidência. Por isso, espero que, através deste questionário, possa compreender melhor o estado epidemiológico de saúde da vértebra cervical na África e usar esses dados como referência para o tratamento futuro de pacientes por medicina tradicional chinesa. E o terceiro objetivo é recolher dados relevantes e melhorar gradualmente o plano local de tratamento. Posteriormente, quando os resultados da pesquisa forem divulgados, irei enviá-los também, assim que é possível, para todos poderem consultar. Em relação ao alvo de estudo, escolhi 2 grupos. Existe o grupo saudável, que é o grupo estes grupos foram constituídos por somente pessoas de diferentes países e regiões, por exemplo, Moçambique, Cabo Verde, da China, Macau, Zhuhai. Portanto, constituem um grupo de teste e um grupo de controle. A recolha das informações através deste questionário vai ocorrer durante 3 meses. Depois, por volta de 2022, os resultados poderão ser enviados para todos consultarem. Aqui vou voltar a fazer um breve resumo sobre o conceito de estado de saúde ótima da vértebra cervical, que se refere ao desconforto no pescoço, geralmente manifestado por rigidez, tensão muscular, desconforto na rotação do pescoço, etc. E os sintomas quando os sintomas duram por mais de 3 meses, afetando consequentemente o estudo, o trabalho e até a vida, devem consultar e dirigir-se a um hospital. Aqui existem alguns grupos excluídos, que são pessoas que foram diagnosticadas com espondilose cervical, ou pessoas que têm doenças orgânicas graves, por exemplo, tumores malignos, tuberculose, fraturas, doenças graves a nível cardiovascular, etc. Este, portanto, é o questionário que eu fiz. Se vocês tiverem... vou depois enviar este questionário no grupo do WhatsApp e outras páginas. Peço que preencham e depois também podem partilhá-los com amigos e familiares para recolher um maior número de dados. Portanto, este é o trabalho de casa desta formação, que é preencher o questionário. Agora é a sessão de perguntas e respostas. Esta sessão, vocês podem fazer perguntas sobre a formação de hoje, o tema de hoje. Também podem fazer perguntas sobre o que já foi dado nas 2 aulas anteriores.
Ok, agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. E para quem tem dúvidas, podem clicar Unmute para se inscrever a falar. E também podem digitar na sala de transmissão ao vivo. E o intérprete vai ajudar a interpretação. Ok, eu vi que a doutora Leila Rocha tem uma questão. Então vamos convidar a doutora Leila Rocha para propor a pergunta. Doutora Leila Rocha. Pode clicar Unmute e... ok, eu já vi. Sim. Obrigada. Eu gostaria de saber, nós já tivemos a lição número 1 e tivemos a lição número 2, mas gostaria de saber se é possível, além de partilharem os pontos, que eu já percebi que sim, que vão partilhar depois, partilharem vídeos de manobras a serem utilizadas para a recuperação destas lesões. E também vídeos que possam, ou alguma informação que possa ser passada aos formandos em termos de contraindicações de manobras e contraindicações em termos de idade e o estado de saúde da pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa jovem que tenha uma espondilose cervical avançada, mas também pode ser uma pessoa já... Doutora, espere um pouco, porque parece o intérprete não está a fazer a interpretação. E por isso a doutora Lin Lin não conseguiu entender. Certo. Espera. Quando estiver. Uhum. Ok. Desculpe. Deixa-me só tirar aqui o som do meu telefone. Ok, já pode começar. Certo. Sim, desculpa. Por isso, faz mal. Eu gostaria era de saber se podem partilhar connosco alguns vídeos onde os formandos possam aprender técnicas específicas para, apesar que no primeiro vídeo e no segundo vídeo falam de técnicas a serem utilizadas, mas vídeos demonstrativos, onde possamos ver a aplicação prática dessas técnicas. A segunda questão é tentar-se falar um bocadinho das contraindicações da utilização das técnicas, tanto da ventosa. Nós vivemos num país quente, não é? A priori, ventosas não, mox, a priori há certas situações que se existe já calor ou interno, ou mesmo calor exterior, aplicar mais calor, a situação também da idade do paciente, porque pode haver um jovem de 15 anos que tenha uma espondilose cervical avançada, como pode haver uma pessoa idosa. Então, quais são as contraindicações da aplicação tanto de Tuiná como as outras técnicas nesses pacientes com idades tão dispares, não é? tão distantes? Pronto, era basicamente isso, era quais são as contraindicações dessa aplicação, quais são os cuidados a ter e se é possível termos vídeos com
a demonstração prática dessas técnicas. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu vou passar esta pergunta para a doutora Lingling. 你好，我听清楚你的问题了。 Obrigada. Já percebi a sua questão. Na primeira e segunda aula, nós enviamos vídeos, talvez sobre o tratamento em si, por exemplo, o Tuiná, o Achá, mas a questão, nós não fizemos vídeo, talvez devido à questão de tempo, mas está certo. O tratamento que nós devemos aplicar a pacientes jovens e idosos são diferentes, mesmo que tenham a mesma patologia. Na MTC, nós temos de ver o paciente e fazer o tratamento indicado. Talvez um paciente podemos usar Tuiná com óleo, mas outro paciente pode receber um tratamento diferente. Portanto, temos que analisar o caso, ver se há estimação de sangue, falta de Qi, e isso poderá causar a aplicação de um tratamento diferente. Talvez na segunda aula nós não falamos com muito pormenor. Mais tarde, talvez possamos conversar no WhatsApp e depois vou compilar tratamentos para diferentes pacientes, jovens, idosos ou mulheres, até diferentes fases. Eu preciso de algum tempo para poder compilar estas informações e mais tarde vou-vos disponibilizar. Ok, muito obrigada pela resposta da doutora Lingling. E eu vi que aqui também tem mais um participante que tem a pergunta. HRSN, e eu vou convidar ele para propor a pergunta. Sim, pode falar? Muito bom dia a todos. Bom dia. Como é que estamos? Espero que todo mundo esteja bem e que as emoções também estejam ao nível para que possamos terminar esse curso com uma sabedoria de partilha. A minha dúvida tem a ver quanto à utilização de água quente, quer seja em almofadas ou quer seja em aplicação por toalhas mornas na região cervical. O porquê dessa contraindicação? E se esta contraindicação é válida também para a aplicação do gelo. Porque nós, na prática clínica, muitas das vezes, para o tratamento somente da hipertensão, a gente utiliza massagear certos pontos da cervical com gelo. Queria saber qual é a vossa experiência e qual é a indicação que se pode dar nesse caso. Obrigado. Obrigada. Então, a doutora Lingling vai responder. 你的问题主要是就是对 A sua questão é sobre os pacientes na coluna cervical pode-se aplicar água quente ou gelo. Isso pode ter um bom resultado? Eu vou fazer uma compilação, tal como eu referi no grupo WhatsApp, vivo nos vossos trabalhos, que têm questões muito semelhantes e talvez não estejam muito claros sobre os tratamentos que eu referi, acupuntura, Huaxia, etc. Em que tipo de tratamento devemos utilizar em diferentes casos? Será que temos que usar água quente ou algo quente? Então temos que ver o caso do paciente, os sintomas do paciente e a condição física do paciente. Penso que todos já tiveram formação sobre o diagnóstico na MTC e eu gostaria de partilhar convosco para a vossa referência sobre os meus casos. E, portanto, os casos que eu tratei, claro, diferentes médicos têm métodos diferentes
E gostaria de vos especificar em que tipo de situação podemos aplicar Tuiná, em que tipo de situação podemos aplicar mesogestão. E gostaria também de referir primeiro mesogestão. Temos que ver se o paciente tiver portanto, a mesogestão pode promover a circulação de sangue, aliviar dor e pode melhorar a pressão muscular nesta zona. Se o paciente, ao entrar na consulta, disser que tem dores fortes, eu sugeria acupuntura. Isso pode aliviar a dor. E agora, que tipo de pontos devemos aplicar a agulha? Podem voltar a ver os documentos e também os vídeos que já enviamos. Claro que isto não significa que os pacientes só se pode aplicar desses pontos nos pacientes. Portanto, nós podemos mais tarde no grupo do WhatsApp debater sobre a aplicação dos diferentes pontos. Se o paciente tiver sintomas não muito graves, eu sugeria tração. Para pacientes, quando podemos verificar na coluna cervical, não estiver muito equilibrado, eu sugiro que eu utilize um objeto para fixar o pescoço. Se for paciente que tem sintomas leves, ao fazermos a análise no pescoço, tiver o músculo apertado, podem fazer Tuiná no pescoço, parte traseira do pescoço, ou até mesmo nos ombros, nos diferentes pontos. Eu mais tarde vou vos enviar os diferentes pontos. Faço este tipo de massagens. E claro que além para diferentes tipos de problemas, o Tuiná pode atingir bons resultados. Claro que se for do tipo de medula espinal, nós não sugerimos Tuiná. Podem ver que os pacientes, se fizermos análise, se podem palpar os músculos, se tiver músculos muito apertados. E eu também tento fazer a Tuiná até nas pernas, às vezes, diferentes formas de Tuiná para relaxar os músculos. Porque, na realidade, normalmente, com o Tuiná nos membros inferiores, isso pode melhorar a condição que existe no pescoço ou na parte superior do corpo.
Claro, para diferentes tipos de problemas, para as raízes nervosas, isso também terá um tratamento diferente. Claro que no grupo do WhatsApp nós podemos também debater o tratamento dos diferentes tipos de problemas. Sim, não sei se o doutor está satisfeito com esta resposta. Sim. Doutor. Consegue ouvir? Ok, então eu aqui vi mais uma pergunta da doutora Ivelise Amado. Então eu vou passar esta vez para a doutora Ivelise Amado. Pode clicar Unmute. Pode clicar Unmute e... ok, eu já vi. Olá. Bom dia. Olá. Bom Olá. dia a todos. Bom dia, tudo bem? Sim. A doutora é de Tudo Cabo bem. Verde, né? Sim, de Cabo Verde. Sim. Gostaria de parabenizar a todos por essa formação. E tenho uma questão. A doutora falou em relação, inicialmente, aos medicamentos, né? Que o uso prolongado de analgésicos levava à diminuição do tio do estômago. Eu queria saber qual é a visão que tem em relação ao uso prolongado de pomadas analgésicas. Porque aqui, por exemplo, tem-se o hábito de utilizar muitas pomadas para aliviar dores na região da cervical. Obrigada, é tudo. Obrigada. Ok, então agora vamos convidar a doutora Lin para responder. 因为我也知道西医方面呢，如果有疼痛， Para responder, eu sei que na medicina ocidental, quando temos dores, os médicos costumam sempre de prescrever analgésicos, antibiótico e outros medicamentos. Mas na medicina tradicional chinesa, nós não adotamos por prescrever medicamentos, mas sim a acupuntura. Porque, por exemplo, quando um paciente queixa-se de muita dor numa zona, nós adotamos sempre por realizar acupuntura nessa zona. Por exemplo, no caso da zona cervical e dos ombros, nós costumamos de identificar o ponto com mais dor. Por exemplo, baseado na experiência clínica, nós encontramos sempre o ponto que provoca sempre mais dor nessa zona. Caso o paciente tiver tontura, para além das dores no pescoço, nós também realizamos acupuntura em alguns pontos de acupuntura na cara, na face. Por exemplo, o ponto Taiyang. Para tratar, por exemplo, das tonturas, de problemas na visão, esses problemas. Mas na medicina tradicional chinesa, nós não adotamos apenas por um tratamento da acupuntura. Nós também complementamos sempre com alguns medicamentos chineses. Por exemplo, se o paciente tiver uma circulação de qi, de sangue, bastante obstruído, nós, na medicina tradicional chinesa, nós também, além dos tratamentos, por exemplo, seja de acupuntura ou outras formas, nós também complementamos com
tomada de outros medicamentos chineses. 脖子痛，吃了止痛药以后呢，往往他又发现一个胃黏膜可能会有一个胃黏膜损。Já em relação ao problema do estômago provocado por tomada prolongada de analgésicos, nós também já tivemos pacientes em que, depois de tomar durante muito tempo analgésicos, o paciente começou por sofrer problemas graves no estômago. Por exemplo, pessoalmente, eu costumo sempre adotar por acupuntura ou outras práticas, ao invés de medicamentos. Esta é a minha perspectiva sobre a sua questão. Sim. Ok, obrigada. De nada. Então, eu gostaria de saber que há mais alguns participantes que tenham perguntas. Quem tem mais? Sim, se tiver mais perguntas, pode clicar unmute para se inscrever a falar. E também pode escrever aqui na sala de transmissão ao vivo. E também coletamos algumas perguntas no grupo de WhatsApp anteriormente. E agora, por causa do tempo limitado, as outras perguntas, incluindo-as no grupo de WhatsApp, vamos traduzir em português e depois lhes responder no grupo. Então, obrigada pela interação e compartilha de todos os professores e participantes. Hoje aprendemos muito e estou certa de que todos aprenderam tanto como eu e ganharam muitas ideias novas que são dignas de cuidadoso resumo pós-evento. Devido à restrição de tempo, se tiver qualquer outra dúvida, pode deixá-la no grupo de estudo ou no Facebook, YouTube e outras plataformas de meios de comunicação social da nossa sede de intercâmbio. Então, a nossa aula Pequena Agulha de Prata termina por aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação.